Tá, agora sim tá gravando. É, Então, como que vai ser esse desafio? O que que vocês vão ver por aqui? Então, vai ser um desafio ali de 15 dias. Opa! Será um desafio de 15 dias. Peraí. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Vai ser um desafio de 15 dias, onde a semana um a gente vai ter a fase de preparação e a fase 2 vai ser a fase de ação. Então, vai ser separado semana um, semana 2. E nos primeiros dias, vocês já vão ver algumas diferenças. Então, trouxe aqui alguns relatos de depoimentos dos grupos anteriores. Então, ó, bom dia, meninas. Por aqui estou fazendo tudo certinho. Confesso que nessa semana foi um pouquinho mais difícil, mas me pesei essa semana e perdi 2 quilos. Percebi que desinchei bastante, a autoestima melhorou muito. Tinha medo de não conseguir fazer. A Karen sabe, iniciei esse desafio para me testar e hoje eu vejo que consigo e aprendi a me priorizar. Coisa que eu não fazia antes e serviu como ensinamento para mim mesmo. Então, eu quero que vocês usem esse desafio também para vocês entenderem sobre o corpo de vocês, para vocês terem essa reconexão de novo com ele. Ó, meu intestino começou a funcionar. Ontem fui 2 vezes no banheiro, a Libertador. Fiz a análise dos sintomas mais comuns de vocês. Eu vi que o intestino realmente é o que mais tem em comum. Então, ó, como que pode, né? 3 dias fazendo alimentação certinha, já desinchei, sinto que minha barriga já desinchou bem, balança não mudou nada, porém percebeu nas roupas que tá desinchando. Não é um intuito emagrecimento, tá, gente? Mas, por conta de toda essa mudança que vocês vão fazer nesses 15 dias, o emagrecimento ele vai vindo como uma consequência. Então, ó, o que que você achou desse desafio? Então, o renovador me surpreendeu totalmente, pude conhecer meu corpo de verdade, entender como que ele funciona. Achei perfeito, nos ajudou muito com a alimentação sem ser pesado, restritivo, e por ser em etapas, ficou mais leve. Com os e-books eu fui aprendendo novas receitas, sem sair da dieta, tudo muito bem explicado, suporte. Mudou a forma de se alimentar, pensar, foi um divisor de águas. Então, assim, realmente aproveitem esses 15 dias. É, eu vou fazer como eu disse, né, eu vou fazer o modo mais hard nesses 15 dias. Antes era 21, mas realmente aproveitem, façam, foquem, que vocês vão ver a diferença que vai dar no corpo de vocês. Então, as fases. Então, a fase um, o que que eu fiz? Preparação, então, intestino e energia a gente vai focar. E na semana 2 a gente vai focar na detoxificação e no metabolismo. Eu finalizei ontem de terminar os materiais e tudo mais, por quê? Porque eu gosto de entender o que que o grupo está sentindo, para poder mudar, colocar as estratégias adequadas para vocês, para que vocês tenham um benefício maior. Então, os sintomas mais comuns do grupo, através daquele questionário que eu enviei para vocês, então, é dor de cabeça. Esse acho que tá um dos primeiros também. Insônia, dificuldade para relaxar, sinusite, rinite, constipação, inchaço, abdômen distendido. Todo mundo pontuou 4 ali. Arrotos, gases, sensação de fraqueza, cansaço, fadiga, moleza, memória ruim, raiva e irritabilidade. Então, no geral, eu vou focar mais nessas questões aqui com vocês. E principalmente o sono também. O sono eu coloquei? Sono vocês colocaram bastante lá também. Então, como que vai funcionar? A gente vai ficar no grupo do WhatsApp. Eu quero que vocês, dúvida, o que vocês tiverem para compartilhar, vocês coloquem lá, porque realmente esse grupo é para a gente se ajudar. Então, vai ter o encontro inicial e o encontro final, e vai ter uma aula gravada que eu vou enviar para vocês para a próxima semana. E vai ter um sorteio, tá? Quem fazer check-in todos os dias de pelo menos um dos desafios que eu vou colocar para vocês e fazer um stories, e estiver presente no encontro final, eu vou sortear um plano de ação personalizado. Então, vai ganhar 30 minutos individuais comigo, que eu vou traçar um plano estratégico para você continuar a sua evolução. E mensure sua evolução. Gente, tira foto, se pese, veja como que vocês estão, porque é muito importante que vocês mensurem essa, essa, essa evolução que vocês vão ter. Então, o que que a gente tem de foco também nesses 15 dias? Tireoide, né? Claro. Fígado, metabolismo, circulação, os hábitos, a gente vai focar nos hábitos também. Rotina, que é muito importante, rotina, o cérebro precisa de previsibilidade. Ciclo circadiano, que ele é o nosso relógio biológico, responsável também pela excreção de toxinas. O sono e disruptores endócrinos, que a gente vai abordar na próxima semana. Então, duração de 15 dias, dividida em 2 fases.
Fase, então, na semana, o foco geral da alimentação vai ser diminuir ou evitar o máximo possível. Se você conseguir evitar nesses 15 dias o máximo que você puder, você vai ter um benefício muito maior. Então, o quê? Glúten. Gente, o glúten, ele é uma proteína longa, de difícil digestão, muito diferente do que era antigamente. Então, antigamente a gente tinha um glúten muito diferente. Pode ver, não existe nada que tenha glúten que não tenha o T de transgênico. Então, isso significa que ele foi modificado ao longo dos anos. E o nosso corpo não conseguiu, evoluir o suficiente para digerir esse glúten. Então, é por isso que a gente tem muito dores articulares, às vezes dores de cabeça, fraqueza, aquele síndrome das pernas inquietas. E principalmente o estufamento, a barriga inchada, por conta disso. Então, só de você conseguir pelo menos diminuir o que você puder, você já vai ter um grande benefício. Laticínios, porque caseína, principalmente quem tem Hashimoto, a caseína, ela acaba piorando a inflamação, e principalmente ali a nível intestinal. Então, e ela também está relacionada com rinite e sinusite. Então, muitas pessoas que tiram o leite acabam melhorando rinite e sinusite. Então, assim, e essa semana eu peguei três que a gente tirou no último mês e elas acabou a rinite e sinusite, gente. Industrializados, o porquê dos industrializados? Os industrializados, além de ter muita gordura saturada, eles têm conservantes, corantes e tem o umectantes, tem um monte de produtos neles que vai fazer uma inflamação intestinal. Quando a gente tem um intestino inflamado, a gente não absorve adequadamente os nutrientes e acabam passando não nutrientes pela barreira do intestino e acabam caindo na corrente sanguínea e esses não nutrientes ativam o sistema imunológico, porque o corpo fala, opa, não é nutriente, então é invasor, então eu vou ativar meu sistema imunológico. Então, por isso que a gente precisa diminuir o máximo possível. E açúcar, gente. Ó, tem gente aqui que já tá no desafio de 15 dias sem açúcar também, e se vocês conseguirem também, vocês vão conseguir um benefício muito maior. O que que a gente vai incluir? Comida de verdade, tá? Então, chás, verduras, legumes, frutas e atividade física. O que que é essa atividade física, gente? Movimento. Principalmente para funcionar o intestino, a gente precisa se movimentar. 5, 10 minutos de um alongamento, de uma caminhada, alguma coisa que você faça em casa, você já vai conseguir também esse benefício. Então, ó, semana um, qual que vai ser o nosso objetivo dessa semana um? Destravar, eliminar e preparar o corpo. Qual que é o foco? Intestino, circulação e as nossas mitocôndrias. O que que é mitocôndria, cara? Mitocôndria é as nossas células que produzem energia. Então a gente vai dar nutriente para elas. Sensação esperada para essa primeira semana, então, intestino funcionando melhor, abdômen menos estufado, melhora do sono e mais energia. Aí a semana 2, o objetivo vai ser detoxificar, drenar e ativar o metabolismo. Foco, fígado, rim e circulação. Qual que vai ser a sensação esperada da segunda semana? Então, o corpo mais ativo, humor equilibrado, disposição alta, desinchaço e redução de medidas. Então, na nossa fase um da fase do ciclo menstrual ali, que é a fase folicular, a gente aumenta muito o estrogênio. Só que depois esse estrogênio, quando não há a gravidez, ele precisa ser mandado embora. Só que quando ele precisa ir para o fígado para fazer essa metabolização. Só que se a gente não consome os nutrientes adequados para o fígado fazer essa detoxificação, a gente fica com esse excesso de estrogênio. Esse excesso de estrogênio no corpo vai fazer o quê? Uma TPM exacerbada. Então, por isso que a gente até melhora aqui, às vezes, esse humor por conta que a gente faz essa detoxificação do estrogênio adequadamente. E, gente, não se compare, tá? Nos outros grupos, tiveram pessoas que já começaram a mandar, nossa, diminuí 2 quilos, 3 quilos em uma semana, sabe? E outras já falavam, nossa, mas eu queria tanto perder peso, eu não consigo. Aí chegava no final do desafio, conseguia destravar. Então, assim, use as mensagens como motivação, tá? Não use como comparação. Porque tem gente que tem, cada metabolismo, ele é diferente. Então, assim, gente, o que que é estar inflamada? Essa inflamação ocorre principalmente por conta dessa alimentação ruim. Então, ali no intestino, a gente tem vilosidades e junções que é para passar os nutrientes para a corrente sanguínea. Só que quando a gente vai consumindo muito glúten, essas toxinas, medicamentos, é, vírus vão caindo,
Aí essas junções vão ficando mais alargadas e a gente perde essa proteção de barreira ali da mucosa e acabam caindo esses não nutrientes para a corrente sanguínea. Aí isso ativa o sistema imunológico. Então, isso aparece até nos exames. Então, por isso que a gente fica nessa sensação de inflamada. Por quê? O corpo está reagindo, gerando leucócitos, gerando ali as células de defesa, recrutando essas células de defesa para combater um invasor. Só que não é um invasor físico, não é um vírus. Então, por isso que daí a gente fica com esse excesso de muco, a gente fica um pouquinho mais lenta, a gente fica. E isso é estar inflamada. Aí, em relação aos hábitos, tá? Você é a média das 5 pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo. Isso foi feito um estudo, tá? E pense nessas 5 pessoas mais presentes na sua vida cotidiana. Liste 5 principais características dela. Em seguida, veja que muitas dessas características estão presentes em você mesmo. Então, já aconteceu bastante de pessoas da pessoal começar a postar no Instagram e começar as pessoas começarem a se motivar a beber mais água, a fazer uma atividade física, sabe? A Bárbara que tá aqui, ela posta bastante, eu gosto da frase da Bárbara, é vencendo eu mesma. Então, e a Bárbara já motivou muitas pessoas já a cuidar, por conta que ela estava cuidando da saúde dela, também começou a motivar outras pessoas. Então, e isso é muito gratificante, gente, você escutar que uma pessoa tá melhorando de saúde por conta que viu você fazendo algo por você, sabe? Então usem essa hashtag para vocês atingirem mais pessoas e para vocês mudarem essa média dessas 5 pessoas que vocês convivem. Então, ó, como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que imitemos alguns dos seus hábitos. E um estudo inovador acompanhou 12 mil pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso também. E isso funciona ao inverso. Outro estudo mostrou que se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia em aproximadamente um terço das vezes. É, E o que que é ser constante, tá? Ser constante, gente, não é todos os dias você lá com a energia lá em cima, tá? O que que realmente é? Você sempre ter um pouquinho, tá? Tem dia que é menos, tem dia que é mais, mas o importante é não pular os dias, tá? Fazer todos os dias. Então, gente, ficar acertando, não acertando no meio do alvo não é o fracasso. O fracasso é você não tentar. Então, se você não tenta, você não tem a possibilidade de, pelo menos, tentar acertar no alvo. A intensidade também, tem dia que a gente tá, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, mas o importante é você se manter, ter a consistência. Disciplina não é a perfeição, e sim a continuidade. E eu quero que vocês organizem o seu ambiente e vocês se planejem, tá? Então, o que que é? Eu vou mandar a lista para vocês entre hoje, amanhã, até na segunda-feira, se vocês conseguirem se organizar para comprar. O que que é, Kari? Legumes, frutas, tem algumas opções de shot que eu vou deixar lá para vocês. Quem é de Sorocaba, o Cope tem bastante coisas de empório, então tem sementes, tem psyllium, tem chás, tem bastante coisa lá de empório. No Confiança você encontra bastante coisa também. Na farmácias vocês vão encontrar o própolis que eu vou indicar para vocês estarem tomando. É, e deixem as coisas no jeito, tá? Como tenham frutas, deixem picada. Tenham salada, já deixe lavada. Tenham as coisas para o lanche de vocês, para o café da manhã. Se organize, organize o ambiente. Foi feito um estudo na, no hospital onde eles pegaram na geladeira dos médicos, eles tinham coca e água, a água ficava lá no fundo. Aí eles tiraram, eles colocaram a coca lá no fundo e deixaram a água. E eles viram que aumentou a ingestão de água ali dos médicos. Então, só de deixar ela mais à mostra. Então, deixe essas coisas à mostra. Ou os alimentos que vocês precisam. Agora a gente vai começar aqui, passar pelos sintomas mais comuns de vocês e como que a gente vai fazer para melhorar nessa semana 1, tá? Então, assim, na digestão que vocês vão fazer para melhorar a digestão? Vocês vão raspar a língua, vocês vão comprar um raspador de cobre ou de plástico. Eu não vou estar falando muito bem. É um raspador, ou vocês vão pegar uma colher de inox e vocês vão tirar essa saburra lingual da língua de manhã, logo ao acordar. Essa saburra lingual é resto de alimentos, de bactérias, de toxina no nosso corpo, coloca para fora à noite ali durante a intoxicação, e quando a gente engole, a gente piora a nossa desbiose intestinal. Ou seja, a gente alimenta as bactérias ruins ali do intestino. E isso vai ocasionar mais estufamento, mais gases. Água.
Tem que beber água, gente. E principalmente aquela água morna em jejum. Ela vai dar um susto no seu intestino, tá? Pelo menos de 200 a 300 ml de água morna. Mastigação. Seu estômago não tem dente. Olha, gente, 80% das vezes de má digestão é falta de mastigar. Tem que mastigar com calma, tá? A hipocloridria. Hipocloridria é quando a gente está com baixo ácido no estômago. E às vezes a gente até acha que tá a mais, mas na verdade tá baixo. Então, quando a gente vai consumindo limão com água antes das refeições, a gente melhora o nosso ácido estomacal, a gente melhora a nossa digestão. E a gente tem que tomar cuidado também com o uso dos omeprazóis. Então, para quem tem dor de estômago, mas fica fazendo esse uso crônico de omeprazol, a gente acaba a gente acaba diminuindo esse ácido clorídrico. Intestino. Lá no intestino, a gente tem os soldados da nossa imunidade, que são as bactérias boas. Elas são responsáveis por melhorar por fazer essa proteção de barreira ali do intestino. Quando a gente vai usando muitos antibióticos, a gente vai acabando com essa barreira intestinal nossa. Então, por isso que é importante a gente colocar os probióticos e fontes e alimentos, que são os prebióticos, para essas bactérias boas. E a gente vai focar isso lá na alimentação também. Em relação ao intestino preso, normalmente está faltando o quê? Movimento, água e fibras. Grande parte de vocês não consome a quantidade de fibras que tem que comer. Então a gente precisa dessa tríade para melhorar esse intestino. O leaky gut, gente, leaky gut se chama um intestino permeável, que é o que eu falei para vocês dessas fissuras intestinais mais alargadas. Então, além de ativar o sistema imunológico, a gente também vai piorar alergias, é, e respostas alérgicas, respostas inflamatórias mais exacerbados. Então, por exemplo, vou pegar uma gripe, é uma gripe a mais. Então, qualquer coisa que pega é algo mais exacerbado. Então, nessas 2 semanas, a gente vai incluir também nutrientes para melhorar essa barreira intestinal. É, e por muitas vezes você não consegue absorver os suplementos, absorver medicamento, por conta que que essa barreira intestinal não está conseguindo absorver, porque é lá que absorve. Então, a gente melhora também até o efeito do medicamento através do intestino. Por quê? Porque a gente vai melhorar a absorção do medicamento. E lá no intestino, a gente tem produção de neurotransmissores. Então, como, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, por isso que quem tem intestino preso, a gente até fala, nossa, a pessoa está enfesada. Porque realmente ela não consegue essa produção de dopamina, de serotonina, que são hormônios neurotransmissores de motivação e de bem-estar. Por isso que a gente fica mais feliz quando a gente faz cocô. Então, assim, a gente tem que fazer cocô bonito, tá? Nessa primeira semana, vocês vão fazendo o diário do piniquinho lá no grupo. Mas quem não vai cada 2, 3 dias, tem que estar indo todo dia, tá? Vocês vão me avisando. Então, como eu disse, a gente vai melhorar como água morna em jejum com limão. Cloreto de magnésio também pode ser que ajude. O psyllium vai ter que ter todos os dias o psyllium na alimentação de vocês. O que é psyllium, Karen? É aquela fibra vegetal que vocês vão encontrar em póreo ou em cápsula ou no Mercado Livre, tudo vocês encontram aqui, tá? E as sementes, semente de girassol, semente de linhaça, chia, quinoa, também vão ajudar a formar esse bolo fecal. Mandei embora. Aí o sono, gente, durante o sono reparador, corre consolidação de memória, regulação hormonal, reparação celular, sensação de bem-estar e dá energia para o dia seguinte. Então, dormir mal aumenta estresse, ansiedade, reduz imunidade, atrapalha emagrecimento, atrapalha ganho de massa muscular e durante o sono ocorre a conversão de hormônios tiroidianos. E se você não converte bem seus hormônios tiroidianos, você vai o quê? Diminuir seu metabolismo. Então, a gente precisa estar fazendo a higiene do sono, tá? Então, o que que é? Na hora que vocês acordarem, vocês vão olhar para a claridade. Quando essa luz solar entra ali na retina, espera só um pouquinho, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Quando entra ali pela retina, ajuda a modular o nosso ciclo circadiano. Isso vai melhorar o nosso sono. Não beber café na primeira hora do dia, que é na hora que você acorda. Por quê? Porque o corpo tem que despertar sozinho. A gente acaba ficando com a curva do cortisol invertida. Então, o cortisol ele tem que aumentar de manhã e diminuir à noite. E quando a gente bebe estimulante, a gente acaba falando pro corpo: não, não precisa subir esse cortisol porque eu já tô tomando estimulante aqui. E nem após 15, 16 horas, porque isso pode ser que atrapalhe o seu sono, porque a cafeína fica aí até 6 horas no nosso corpo.
Luzes baixas na hora que escurecer, deixar a luz mais amareladinha e não fazer atividades estimulantes à noite. E vocês vão tomar o chá do sono pleno, que é um chá excelente, e eu vou deixar para vocês a receita lá no oh meu Deus, os ingredientes lá no material que eu vou enviar para vocês. Para estresse, ansiedade, então, gente, qual que é o seu momento de madame? O que que vocês estão fazendo por vocês? Porque o pessoal aí, eles estão ligados no automático, sabe? Acho que é só viver trabalhando, não precisa descansar. Vocês precisam colocar coisas prazerosas no dia de vocês. O que que você tem feito por você, então? E se desafio a priorizar com frequência. Então, o que vocês têm feito de autocuidado também? E cuidado com os mecanismos de recompensas, tá? Então, às vezes a gente utiliza quando a gente não coloca coisas prazerosas no dia, a gente vai compensar o quê? Com comida. Então, por isso que a gente precisa colocar esses momentos no dia. Então, o que que vocês gostam de fazer? Sabe? Que nem eu, quando eu tô o dia inteiro atendendo aqui, tô estressada, eu vou ali, coloco o pezinho na grama, eu olho pro céu, dou uma esparecida. Tem paciente meio que falava, eu gosto de andar com meu cachorro, eu saio andar 5 minutos com meu cachorro. Eu gosto de pintar. Eu falo, agora, antes era mandala, né? Agora eu gosto de parar 5 minutinhos e pintar aqui, sabe? Algo que não seja aquela dopamina barata de ficar mexendo no celular. E assim, será que. Ai, não carregou aqui a foto. Mas era um estudo que eu tinha colocado aqui. Será que terapias de alívio. Será que terapias para o alívio de estresse realmente ajudam? Então, eu tinha colocado aqui um estudo que meditação ajuda, além de regular o cortisol, ajuda a diminuir os anticorpos. Então, eu sei que tem gente que fala, não, sou muito agitada, eu não vou fazer meditação. Mas, gente, é 5 minutos, tá? Você começa com 3 minutos, vai para 4, 5, mas meditação realmente melhora muito. Espiritualidade é comprovado cientificamente que pessoas espiritualizadas se curam mais rápido. O porquê? Então, quando a gente acredita em algo maior e quando a gente acorda, já faz um devocional, uma oração, alguma coisa e emana boas energias pro dia, é muito difícil que a gente acabe se abalando emocionalmente. Então, quando a gente se apega a algo mais forte, a gente acredita realmente naquilo, aquilo tem um poder mensurável. Então, como que tá essa relação de vocês com essa espiritualidade? Então, eu gosto de colocar o devocional de manhã ou em algum horário do dia, tá? Eu sei que para algumas pessoas não conseguem estar fazendo de manhã. Mas isso é importante, gente. Vocês reconectarem com a espiritualidade de vocês, com Deus, dependendo da religião que vocês seguem. É, isso é científico que isso tem um poder imensurável, tá? Aí a gente vai entrar na alimentação anti-inflamatória. Então, o que que a gente vai evitar nesses 15 dias? Então, farinhas refinadas, açúcares, produtos industrializados, carne vermelha. Por que carne vermelha? Porque a carne vermelha, ela vai fazer uma agressão ali nessa mucosa do intestino também, e a gente quer reparar essa mucosa. Então, a gente vai evitar o máximo possível a carne vermelha, e a carne vermelha demora de 6 a 9 horas para fazer a digestão. Então, como a gente vai focar na digestão também, o quanto vocês puderem evitar comer mais carne de frango, ovos, peixe, nesse período aqui é melhor. A gente vai evitar leite, derivados e a gente vai ter uma refeição livre, tá, gente? Não precisa ficar desesperado, vai poder ter uma refeição livre. O que que vai incluir diariamente? Comida de verdade, vai variar saladas, legumes, temperos, chás, sementes. Então, o cardápio semanal, o que que vai ser? Eu vou disponibilizar lá para vocês. Mas o ritual sagrado da manhã. Então, vai ser água morna com limão, mais um chá digestivo. Então, ou carqueja, boldo, ou espinheira santa, ou cavalinha. A gente vai estar tomando de manhã. Café da manhã, vou deixar aqui algumas opções para vocês também. Então, ó, tapioca com ovo, panqueca de banana com castanha, é, avocado toast com pão sem glúten ou pão de fermentação natural. Karen, por que pão de fermentação natural? Pão de fermentação natural, no processo de fermentação dele, é utilizado bastante o glúten. Então ele acaba ficando mais digestivo. Rapidez caseiro com ovos ou patê. Rapidez caseiro é uma massinha que você faz com farinha de aveia e água. Coloca temperinho, bate no liquidificador e você vai fazer as tortilhas. Você pode até deixar na geladeira e você só vai rechear. Rechear com o quê, Kari? Com patê, com pastinha de ovos, você pode com ou ovo mexido, fica a seu critério. Mas eu vou deixar os materiais para vocês todo lá, tá? Uma fruta com psyllium, café, chá ou suco.
É uma fruta com psyllium, né? Café, chá ou suco. Aí, lanche da manhã, vocês vão escolher fruta, tá? Com pelo menos três cores, ou com sementes, ou um suco, também pode ser. Almoço vai ser salada colorida, crua, proteína leve, frango, peixe ou ovo. Aí quinoa, batata, baroa, legumes cozidos. Eu vou deixar outras opções aqui também. E eu quero que vocês coloquem brócolis ou quiabo, ou ervilha, ou couve, ou aspargo, tá? Todos os dias. Tem que ter pelo menos ali um brócolis, alguma coisa todos os dias. Carboidratos de base, então, quinoa em grãos, massa sem glúten, mandioca, batata doce, batata. Eu quero que vocês deem uma maneirada no arroz. Por quê? O arroz, ele tem arsênico por natureza. Esse arsênico interfere, com a entrada de nutrientes dentro da tireoide. Então, só de vocês diminuírem, já vai ter um efeito legal, tá? Então, legumes variados. é, Aí, à tarde, eu quero que vocês tenham dois momentos, tá? Então, à tarde, às 14 horas, vocês vão comer uma fruta com castanha e 100 ml de suco de uva vegetal, tá? O porquê? Eu preciso que vocês incluam roxo no dia de vocês aqui. E depois. Ai, gente, peraí que eu não formatei direito aqui, tá? Depois eu vou ajeitar lá. Aqui é o jantar, tá? Então, omeletes, que vocês podem ter de opção desculpe, gente. 5 horas, vocês vão colocar proteína, tá? É que eu alterei isso daqui ontem. 5 horas, vocês vão colocar proteína. Vai ser o lanche da tarde. Vocês podem fazer o quê? Tapioca com frango desfiado, ovo mexido, crepioca, bolinho de batata, que eu vou deixar a receita pra vocês também, panqueca de banana, um omeletinho, alguma coisa proteica que vocês vão ter que colocar 5 horas da tarde. Jantar, uma refeição leve, de preferência sem proteína animal. Por quê? Por conta dessa digestão à noite. Mas se for comer, então, um peixe, um ovo, tá? Aí no jantar é para dar esse descanso hepático que eu falei para vocês. Então, ó, purê de abóbora, legumes refogados, risoto de cogumelos, escondidinho, sopa de legumes, omelete com salada, abobrinha. Então, à noite, o fígado ele se regenera. Então, evitar carne vermelha para dar um descanso, ele é o segredo para acordar mais leve. Então, tentem nesses 15 dias evitar ali a carne vermelha à noite, tá? E à noite, um chá do sono pleno, leitura ou meditação. Então, iniciando nossa rotina plena. Na hora que acordar, raspar a língua, estabelecer um horário para dormir e para acordar, tá, gente? A gente precisa de previsibilidade, o cérebro precisa de previsibilidade. Programe os seus horários nas suas refeições, jantar no máximo até 8 horas, não beber café na primeira hora do dia, nem após as 16 horas. Estabeleça dia e horário para fazer atividade física. Tenha contato com a natureza, o grounding. Então, como a gente tem muito contato é, com aparelhos eletrônicos e tudo mais, a gente acaba retendo essa energia pra gente. Por quê? Nós somos feitos de moléculas. Moléculas têm o quê? Elétrons. Então, a gente tem energia. Quando a gente fica com essa energia acumulada, isso vai dar mais estresse, vai dar mais ansiedade, vai prejudicar o sono. Então, de você colocar o pé na grama, o pé na areia, e você ter esse contato com a natureza, a gente acaba liberando essa energia. Por isso que nas tomadas tem três pinos. Um é o aterramento, exatamente por conta disso. Fazer a higiene do sono e fazer um devocional ali. Então, o que a gente vai fazer? Raspar a língua, beber 300 ml de água morna com limão, beber um chá digestivo, olhar para a claridade, e a gente vai incluir um vermelho e um roxo e um verde escuro todo dia. Então, isso daqui é basicamente o desafio da semana 1, tá? Que a gente vai precisar fazer. Aí, sobre os hábitos e a rotina, vocês vão estabelecer a quanto vocês precisam de água. Vocês vão calcular 35 ml por quilo de peso de vocês, tá? Vai mastigar bem, vai beber os chás, vai fazer esse balanço de macros nas refeições. O que é macronutrientes? Vocês vão colocar sempre proteína em todas as refeições e carboidrato em todas as refeições. Ter um sono de qualidade, incluir momentos de prazer. Aí, suplementos que podem ajudar vocês nesse momento. Então, o que que a gente tem para estresse e ansiedade? Isso daqui vocês encontram no Mercado Livre, na internet, tá? O Relora, 2 vezes ao dia, o Crocs Ativos e o Good Mood é o que eu mais gosto. Vocês vão tomar às 10 horas e às 16 horas. E ele é 40 e pouco. Ele é ótimo, ele é um suporte para estresse. Ele é excelente, é só vocês comprar ali pela internet. A gente tem para detoxificação, ajuda a eliminar esses metais pesados, eliminar essas toxinas. A gente tem o NAC. Então a gente tem essas três marcas aqui. Para o sono, a gente tem melatonina, que não carregou ali. Que saco a imagem, mas vai estar no material de vocês. O Sleep Form e a gente tem a melatonina mesmo, para você tomar, tem que tomar perto ali de 7, 8 horas da noite,
para melhorar esse sono. Para energia e disposição, a gente tem a coenzima Q10, que ela é responsável pela energia, por produzir energia nas nossas mitocôndrias. Então, aqui tem algumas marcas para vocês também. Para memória e cognição, opa, para memória e cognição, a gente tem o ômega 3, é o ômega para ajuda também na nossa inflamação. E o ginkgo biloba e o bacopa monnieri também, eles ajudam na nossa memória, só que você vai ver um efeito ali por 2 meses, tá? Aí a lista de compras eu vou deixar aqui para vocês, mas é assim, não querem para comprar tudo isso daqui? Não, é para vocês verem o que vocês gostam, o que vocês vão precisar para a semana de vocês. Façam um check. Aqui tem a parte de empório também, tá? Coloquei a parte dos shots ali. Vou enviar para vocês os livros de receita. E assim, gente, imponha limites, tá? Aí, nesses 15 dias, não quero comer tal coisa. E a pessoa fica, mas é só um pouquinho, não tem problema. Gente, vai ter problema sim, tá? Fala assim, não quero, não quero agora. Imponha limites. Romantize sua rotina, gente. Coloque uma xícara bonita, um prato bonito para vocês comerem, para vocês tomarem um café da manhã. Coloque um vasinho de flor, coloque um joguinho americano. Romantize a rotina de vocês, porque a gente vive o extraordinário no ordinário. E só da gente deixar mais bonito, isso vai deixar mais bonito aos olhos. Isso aumenta nosso prazer em comer. E eu quero deixar algumas perguntas aqui para vocês, de reflexão. Então, você sabe como que você quer estar daqui a um ano? Se você estivesse começando um ano atrás, como que você estaria hoje? Tem problemas que, se você não resolver hoje, o eu do futuro vai ter que se lascar para poder resolver. Então, antes resolver agora, enquanto ainda dá tempo, tá? Então, o tratamento não é para sempre. Comunique às pessoas que você está em fase de tratamento, tá? Fala assim, não, não quero comer esse doce agora, não quero comer isso porque eu estou em fase de tratamento. Então, e sua transformação é resultado da sua dedicação. Gente, se dedique nesse período que realmente ele é transformador. Alguma dúvida? Deixa Não aberto sei, aqui para você. Oi? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, é a Bárbara, né? Só Uhum. queria agradecer mesmo. É muito bom estar participando, né? E eu fico muito feliz. E uma das coisas que você falou para mim, e que mudou muito, virou a chave na minha cabeça, foi quando eu falo assim, eu não consigo fazer atividade física, não sei o quê. Você fala assim, se você fizer 30 minutos, se você fizer uma caminhada, não sei o quê, você se sinta feliz. E isso me ajudou muito. Então, é uma dica que eu dou, né? Não precisa fazer todo dia, mas o que você conseguir, você ser grata por aquilo que você já conseguiu alcançar, né? Que é de pouquinho. Exatamente. A Bárbara, para quem não sabe, ela já fez tratamento comigo, teve excelentes resultados e continua aí, né, Bárbara? Porque cuidar da saúde é para sempre, né? Sim, para sempre. E no começo eu mais chorava do que qualquer coisa, né? Uhum. Você falou, eu não consigo, eu chorava. Isso aqui foi essas frases mesmo que me ajudou, né? A Uhum. entender que eu sou a prioridade. Então, enquanto eu não entendi que eu sou a prioridade, que eu tenho que cuidar de mim, foi difícil, mas graças a Deus hoje, assim, eu fico focada. Quando eu dou uma desviada, opa, volta E aqui. Bárbara, aproveita isso daí você vai resgatando o pessoal lá no grupo, tá? Sim, Vai pode incentivando deixar. o pessoal, vai incentivando o pessoal lá, porque isso realmente, quando a gente tá em grupo, faz toda a diferença. Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu? Gente, obrigada por vocês disponibilizarem esse tempo hoje. A próxima semana vai estar gravado, tá? E eu vou disponibilizar lá para vocês agora, lá no WhatsApp, o material, tá bom? Que vocês tenham um bom fim de semana. Aí tá acabando o meu tempo aqui, tá? Vocês tenham um bom fim de semana e vamos lá para semana que vem que seja de excelentes resultados, viu? Um beijo para vocês. Bom feriado. E Tchau, tchau, gente.